Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Procuramos sempre trazer temas que dizem muito respeito à nossa vivência diária. E eu tenho certeza que tem sempre um tema aí que vai calhar direitinho com a situação que você está vivendo ou até com aquela que já viveu. Depois desse vídeo também, ele, além de ficar aqui no feed do YouTube, também, aliás, do Instagram, vai também aqui para o nosso canal do YouTube. Aqui no YouTube tem uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem feito aí ao longo desses 4 anos. Então tem bastante assunto, bastante fonte também de informação para quem gosta de estudar o evangelho, para quem estuda, também para quem faz cursos, inclusive, né? Aprendizes do evangelho. Tem bastante reflexões que já foram realizadas aqui desde a pandemia que a gente desenvolve esse trabalho. Então, nós vamos agradecer a Deus nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo ao nosso Mestre que esteja no meio de nós, hoje e sempre, que assim seja. Hoje eu trouxe um tema que é muito atual quando se fala de relacionamentos amorosos, né? E a gente percebe que é um assunto que tem tocado a vida de todos nós, que já passamos por determinadas experiências, outros que estão passando e outros até que virão a passar. E é um assunto que, como todos os assuntos, deverão ser muito questionados agora na nova terra, nessa sociedade nova que nós estamos criando a partir desse século. E nós vamos refletir hoje muito sobre o matrimônio, sobre o amor e também, é claro, sobre o divórcio, porque há muita gente que pensa que o casamento ele se tornou uma instituição falida. E nós vamos entender, então, como é que funciona. Existe uma diferença também entre casamento e matrimônio. E aí a gente vai agora ver isso. Na passagem de Jesus, nós vamos pegar aqui um trechinho que fala de São Mateus, que diz que por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com sua mulher e serão 2 numa só carne. Mateus, antes de dizer isso, só para contextualizar quando que foi que Jesus falou isso, porque a gente gosta aqui de mostrar o momento, né? Era um momento em que Jesus estava fazendo as suas viagens, as suas pregações, e como sempre apareciam os fariseus para o tentarem. Então, chegando, os fariseus falaram para Jesus: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Eles queriam pegar Jesus no pulo. Por quê? Porque na lei mosaica não existia essa questão de separação. Mas aqui já havia uma condição também, e depois isso foi aberto, né, entre os judeus, que a questão do adultério poderia ser um motivo de separação. E é claro que os fariseus queriam ver a opinião de Jesus para ver se ele iria se contradizer em mais essa questão. E Jesus, então, respondendo, disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe
e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois em uma só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Aí então os fariseus replicaram: Pois por que então mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Porque teve que mudar isso, porque sempre vão acontecer problemas na convivência com as pessoas. E aí Jesus então respondeu: Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Esse trecho todo está em Mateus, no capítulo 19, dos versículos 3 a 9, para quem quiser procurar. É interessante aqui a gente agora procurar desmembrar esse ensinamento. No começo não havia essa questão de repudiar, o casamento era até que a morte nos separe. Na época de Moisés, por causa dos grandes problemas que já começaram a acontecer já durante a viagem da procura da Terra Santa, foi permitido que se separasse para que não houvesse mais mortes, que não houvesse mais tantos problemas que já estavam sendo enfrentados. E Jesus, depois de Moisés, ele vem dizer que por causa da dureza do coração é que Moisés permitiu isso e que ele permitiria somente se fosse em caso de fornicação, ou seja, em caso de adultério. A gente tem que ver o seguinte: casamento é uma instituição. É uma instituição, é um contrato que duas pessoas fazem, que se ajustam, está sujeito às leis humanas. E aqui vale dizer que existem duas leis, as leis universais e as leis humanas. As humanas, elas vão mudar de geração para geração, de acordo com as circunstâncias. Então, tudo que procede do homem, dos acordos que são feitos entre o homem que eu digo sentido humanidade, sofre alterações. As leis não podem ser estáticas. Por quê? Porque as coisas evoluem. E hoje a gente vê que, dependendo do desenvolvimento intelectual, nós temos que criar outras condições de vida para a pessoa. Mas por que que Jesus falou que no princípio era assim e que não havia essa questão da separação? Porque ele estava falando, não era bem do casamento, era do matrimônio. Porque o matrimônio, que seria a alma do casamento, é que muitas vezes não existe. Pode existir o casamento, assinou um papel, fez-se uma cerimônia e acabou. Que hoje está mais para convenção espiritual do que por uma religiosidade mesmo sentida. Mas a questão é o matrimônio. Matrimônio envolve a união conjugal, ela vem por ordem divina. Não é porque Deus determinou, não. É quando duas pessoas realmente estão dispostas e unidas pelo amor a viverem juntas. E é claro que, para ter essa disposição, tem que vir dos dois lados. Porque matrimônio, ou mesmo um casamento, ou uma sociedade, não se faz de uma pessoa só. Então, o matrimônio, como Jesus disse, a questão vem de Deus, é de ordem divina. Então, não tem uma separação. Então, na união realmente por amor,
Os seres não se separam nem quando morrem. Porque o amor, ele é indestrutível. E o relacionamento continua. O amor, ele continua. Ele não é destruído pelos laços da carne nem pelos interesses materiais. O problema que a gente vê hoje é que os casamentos, na sua maior parte, são só casamentos. O matrimônio mesmo, aquele que une duas almas, que decidiram viver juntas, que decidiram crescer juntas, que decidiram evoluir juntas, para essas almas não existe essa separação. As leis civis têm como meta o quê? Cuidar do equilíbrio moral e social. Mas o matrimônio em si, ele não implica em nenhuma separação. Muita gente, às vezes, nos procura. Outro dia me perguntaram, como eu trabalho com mesa radiônica, se havia condição de fazer divórcio energético. Não existe isso, gente. Uma vez que você tenha se relacionado com uma pessoa, você criou fios invisíveis que te ligam a essa pessoa. Não tem como cortar isso. Você estabeleceu um vínculo espiritual com uma pessoa. E é aqui que eu quero chegar e chamar a atenção. Porque quando o homem era primitivo ainda, e vivia nas cavernas, e vivia ainda de uma forma grotesca, o que acontecia? Ele se sentia atraído para as necessidades básicas da vida, que era comer. Então ele caçava porque precisava comer, procurava água e procurava sexo, porque o sexo também vem com uma emoção e como uma necessidade. E aí o que acontecia? Não tinha vinculação, porque era apenas a prática como os animais. Um animal se relaciona sexualmente com o outro para procriação. Eles não criam vínculos afetivos porque tiveram filhotes. Algumas espécies ainda já têm latente essa noção de família. Algumas espécies têm. Mas, com o tempo, com a vinda da razão e com o aprimoramento moral, né, começaram a se criar as famílias. Não só por uma questão de proteção, de abrigo, mas também de respeito à prole do outro. Respeito à companhia que estava ali do seu lado. Então, o casamento, quando ele surgiu da forma, lá bem antigamente, ele surgiu para quê? Para dar foi um passo evolutivo muito grande da humanidade. Foi para dar justamente essa organização. Mas era uma organização de um sentimento, de uma afeição que já existia. Então foi um passo muito grande de saída da animalidade. Por isso que Jesus afirmou que no princípio não era assim. Recordando que as uniões se davam através dos sentimentos profundos. E quando esses sentimentos se degeneraram, foi que Moisés disse que Moisés, pela dureza dos vossos corações, tomou atitudes compatíveis com a gravidade do deslize moral. Porque se não houvesse o deslize moral, não haveria a separação.
por outro lado, a ausência de dignidade nos relacionamentos conspirava contra o equilíbrio e a ordem social e acabava misturando os interesses mesquinhos com os elevados princípios do sentimento, que acabou virando um jogo de interesses. Então, quando o homem terreno, já na sociedade antiga, começa a estipular o casamento, a lei, para guardar não só os seus direitos entre cônjuges, mas também da sua prole, a humanidade deu um passo muito grande. Saímos da animalidade para entrar num processo de evolução. A mulher, por ter a constituição física mais delicada do que a do homem, também se sentia mais protegida, não só pelos seus direitos, mas de seus filhos, dos seus rebentos. Acontece que também isso continha a sexualidade desvairada, que acabava trazendo doenças de tudo quanto era tipo, né? Porque sexo desvairado é proliferação de todo tipo de enfermidade, principalmente as sexualmente transmissíveis. Acontece que, com o tempo, e é o que a gente vê que as leis transitórias têm que atender às necessidades, na sociedade atual estabeleceu-se o divórcio. E o direito, inclusive, daquele que se divorcia de constituir uma outra família. Até aí, tudo bem, porque as coisas sendo feitas legalmente e dentro do respeito e dentro da consciência, vem trazer uma organização social. Mas o problema é que esse instrumento que foi dado ao homem para que pudesse haver essa organização social se tornou uma coisa muito simples. E aí, por qualquer razão, por incompatibilidade de gênios, por qualquer desculpa que se desse, começaram a acontecer os divórcios em massa. E hoje, olhando o cenário atual, o que a gente vê é que nem casamento, nem matrimônio anda acontecendo. Hoje, para não ter que casar e se divorciar, então a gente se junta. Fica um tempinho junto, aí não quero mais esse parceiro, aí eu arrumo outro, aí já ponho dentro de casa e já vou vivendo assim, pulando de galho em galho. Crianças que nascem de um relacionamento aqui, do outro ali, do terceiro ali, não tem mais a noção de família, totalmente bagunçada. Muita gente envolvida no crescimento dessa criança. Os lares sem nenhuma base cristã. Os casamentos feitos mais por interesse do que por outra coisa. Isso quando se realizam. E geralmente se realizam, não dá um ano, a pessoa já está se divorciando. Ou então, agora, a moda agora é sair de casa e morar junto. Ou então, não quero compromisso com ninguém. A gente só fica. Fica aqui, fica ali, fica aqui, fica ali. E aí a gente tem que chamar atenção para esse estado de coisas. Porque o que parece que é só material, se fosse só isso, menos mal seria.
O problema é que todas as vezes que nós nos relacionamos com alguém, toda vez que nós criamos um vínculo com uma pessoa, seja de uma noite, seja de um dia, seja de um mês, seja de um ano, seja de 20 anos, não importa, você criou um vínculo com uma pessoa. E depois, não adianta procurar cartomante, mesa radiônica, trabalho espiritual, seja lá o que for, para ficar cortando laços. Porque isso não existe. Nós humanos estamos todos interligados na criação. E toda vez que a gente estabelece um laço com uma pessoa, esse laço não vai mais desfazer. Não existe como desfazer. A única coisa que se pode fazer ainda é você procurar se harmonizar com a situação, se perdoar pelos seus erros e procurar perdoar o outro, para que você não emane energias negativas para outra pessoa. Porque existe como se fossem microtúbulos que nos ligam aos outros. E todos nós fazemos essa ligação. Acontece que nessas ligações que a gente faz, a gente corre o risco de fazer o outro se sentir lesado por nossa causa. E também pode acontecer do outro ter nos lesado também. E toda vez que a gente sente isso, a gente começa a emanar pensamentos de mágoa, pensamentos de vingança muitas vezes, pensamentos ruins. E isso cada vez mais estabelece essa ligação com o outro. E não adianta. O outro pode estar encarnado, ele pode já ter desencarnado, não importa. Nós somos espíritos. Todos nós espíritos, ligados uns nos outros. E aquela desarmonia que nós causarmos ao outro, nós vamos ter que fazer a lição de casa de novo. Pode ter certeza. Então não adianta dizer também que eu vou ficar com esse aqui mesmo, vou pagar meu karma com ele. Primeiro que o outro não é teu karma. O teu karma é uma coisa sua, nenhuma pessoa é seu karma. Então não adianta querer falar que eu vou fazer tudo isso para não voltar mais com a pessoa, porque vai voltar sim. Enquanto a gente não se harmoniza, vai voltar. Então, o que é que nos desprende de uma situação dessa? Somente o perdão. Mas não é o perdão da boca para fora, não. Tem que sentir, tem que entender a situação. E eu vou dizer para vocês, é extremamente difícil. Extremamente difícil. Porque às vezes um casamento que termina na convivência, ele até pode continuar, por exemplo, quando o casal se compromete a criar os filhos juntos, em casas separadas, mas existe esse compromisso e se tornar essa relação de relativa amizade, pelo menos em nome dos filhos, e as coisas se manterem. O problema é que essa não é a grande realidade que a gente vê. Depois que se divorcia, é uma briga danada. E o que é pior, gente, tem criança muitas vezes no meio e ninguém nem tá aí prestando atenção. Ou então aquele caso de aquela noite que ficou lá pode ter gerado uma criança. E às vezes o pai nem assume. Então todo esse, eu acredito que chega a ser quase que um retrocesso social do que acontece, tudo pelo abuso, né? Porque a lei ela é criada para harmonizar, mas aí a gente abusa. Porque antes, quando não tinha o divórcio, muitas coisas eram relevadas.
Muitas situações eram conversadas. Mas hoje está muito fácil, né? Eu tenho um problema e aí eu não estou suportando, eu simplesmente arrumo minhas coisas e vou embora. E olha, eu estou com um divórcio e acabou. E isso mostra o nível de irresponsabilidade que nós vivemos. Numa época com a tecnologia lá no alto, agora até com inteligência artificial, para ajudar nos trabalhos, nós, relacionamento humano, a gente não consegue manter dentro do respeito e da ética. Quantas pessoas a gente vê nos atendimentos, não só da apometria, da mesa radiônica, dentro do centro espírita, que chegam completamente descompensadas por causa de rompimentos de relacionamentos. E o que é pior, né? Dentre as causas mais variadas, você não vê uma causa realmente que seja, não, realmente tá certo isso. Tudo é o abuso que se comete diante da presença do outro. Agora, onde há realmente o matrimônio, onde há o respeito entre almas, isso não existe. Por quê? Porque existe o compromisso e a responsabilidade afetiva com o outro. Casamento não é uma conveniência para ser exibida para a sociedade, é uma coisa muito séria. E essa história que hoje a gente vê do povo que fica, isso cria uma teia em torno da pessoa. E amanhã a sua consciência será cobrada por cada um. Se o outro não se sentiu lesado, sorte sua. Porque se alguém se sentir. E hoje a gente vê muitos jovens que vêm desses lares desestruturados, com fraturas existenciais, com uma carência enorme de afeto, porque se viram muitas vezes privados emocionalmente, ou outros até abandonados, se tornarem mendigos afetivos. Homens e mulheres, a gente vê em todas as idades, aceitando qualquer situação só para não ficar sozinho. Se sujeitando a situações das mais esdrúxulas possíveis. Ficou na moda agora dizer relacionamento tóxico. Todos nós somos tóxicos. Todos nós somos tóxicos quando a gente não respeita o direito do outro, a integridade do outro, a integridade física, a integridade moral. E o problema é que o respeito está cada vez menor. Tão menor que parece que a gente está vivendo lá na época da barbárie, que hoje uma mulher não pode querer seguir o seu caminho, se separar e às vezes tomar um tiro na testa. Feminicídio. E o que é pior, tem muita mulher indo pelo mesmo caminho. Então não é dizer que casamento nunca foi prisão. Nunca foi. Se as pessoas que realmente decidem se casar e viver um matrimônio, se gostarem e se respeitarem, não é uma prisão. É uma prisão para quem tem o interesse. Então é preciso a gente repensar as palavras de Jesus, porque Jesus estava falando de matrimônio, ele estava falando de responsabilidade. E agora a gente vai ter que perguntar para cada um de nós, para a nossa consciência, onde é que a gente fica nessa história? Em que lugar da fila do pão que nós estamos?
Como é que anda a nossa consciência em relação às pessoas que passaram ou passam pela nossa vida? Porque às vezes lesou muito a vida da pessoa e nem sabe. Só que a nossa consciência é o nosso juiz. E um dia a conta chega. Então vamos tomar muito cuidado quando a gente toca um coração alheio. Muito cuidado. Porque tudo aquilo que nós causamos ao outro é a nós mesmos que estamos causando. E tudo terá que ser expiado de novo. Por isso o planeta de provas e expiação. E se hoje a gente passa por alguns problemas de ordem afetiva, como muita gente nos procura falando disso, pessoas hoje que vivem muito solitárias, muito sozinhas, são os espinhos que nós trazemos também de comportamentos anteriores. Então, minha gente, como disse Paulo aos Efésios, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie seu marido. E Emmanuel nos traz essa passagem de vida conjugal, dizendo que as tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que em muitos casos abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade que começa em casa. É possível que os sonhos muitas vezes se desfaçam ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar. E o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus é impossível destruir os divinos fundamentos de amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-te em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Palavras de Emmanuel. Com isso, nós não queremos aqui dizer que a mulher ou o homem tenha que aguentar os desmandos ou até a crueldade de outros. Não é isso. Não quer dizer que se o marido é cruel, se começou a gritar com você, comece a ficar atenta. Não aceite isso. Do grito ao primeiro tapa vai uma distância muito pequena. E desse tapa para a violência é menor ainda. A distância é menor ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem se relaciona.
principalmente aos jovens que estão nesse rumo, nessa procura de companhia, de até formar uma família, de ter alguém do lado, um companheiro, uma companheira. Lembre-se que todo ser humano que chega perto de você tem um coração igual ao seu. Tem sentimentos, que chora também como você, que sofre também como você, e todo mundo sofre, minha gente. Não adianta ficar na ilusão das redes sociais de que tudo é uma alegria, agora passou os Dia dos Namorados, e quem estava junto, e vai lá e faz isso e aquilo. Felizes daqueles que conseguiram se respeitar e estar juntos. Mas um casamento, a união de duas pessoas, não é um mar de rosas o tempo inteiro. Então, que a gente pense, principalmente aos jovens casais, que não é por qualquer motivo que a gente se divorcia. Principalmente se tiver filhos juntos. Vamos ser um pouquinho mais tolerantes, pacientes. Vamos ser um pouquinho mais humanos, né, gente? Voltar a ter um pouco mais, essa sociedade precisa voltar a ter um pouco mais de estrutura moral nos relacionamentos, porque o que a gente vê é imoral o que se faz. O tratamento que se dá um ao outro. Uma moça, uma menina ainda adolescente, que vai para as baladas e ainda diz que ficou não sei com quantas pessoas na noite. Gente, isso não é, essa coisa normatizada que nós temos hoje, não pode continuar assim. As doenças continuam sendo proliferadas. A mídia talvez não mostre isso, mas tem muita gente morrendo, tem muita gente com problema por doença sexualmente transmissível. Sem contar a estrutura psicológica. Meninas, crianças ainda iniciando suas vidas sexuais prematuramente, sem entender o que significa uma relação sexual. Então, tudo isso, que esse assunto foi trazido hoje, é para a gente pensar. Pensar não só na nossa individualidade, mas também naqueles que nos cercam. Não é uma questão de ser fanático, de ser carola, de nada disso. É uma questão de civilidade até. Porque as coisas estão tomando um rumo que realmente nós estamos voltando àquela época ainda lá das cavernas. Então, isso vai ter, esse assunto ainda vai ser muito discutido. E é bom que seja. É bom que todos discutam isso nas suas casas, nos seus lares, na sua comunidade. É muito importante isso. Lembre-se, Jesus nunca errou em nada do que ele ensinou. E para a gente recordar suas palavras, ele disse que no princípio não foi assim. Então, que a gente tenha que a gente encontre as pessoas para ter um matrimônio com uma pessoa. Porque quando Deus junta os dois seres, isso acontece muito também pela lei da causa e efeito. Muitas pessoas que se reencontram aqui no plano agora terrestre, aqui carnal, já se conheceram de outras épocas. Por isso, tantos casamentos de reajustes também. Agora, o que a gente deve, segundo as palavras de Joana de Ângeles, o que deve ser abominado é o adultério. São os relacionamentos múltiplos, em cruel desrespeito à confiança e à dignidade do outro, que se sente esbulhado e espezinhado, conduzido ao ridículo e substituído nos seus nobres sentimentos de valor moral e amor,
que não estão sendo considerados. E aqui causa muito desequilíbrio psicológico. Muito. E às vezes tem pessoas que já passaram por essa situação há 20 anos e ainda não se recuperaram. É muito importante a gente pensar sobre isso. Porque realmente, você quer destrambelhar uma pessoa, é isso. E não vem dizer que adultério, que traição é fraqueza da carne, porque não é. Traição é uma escolha. Um guia espiritual falou para nós no trabalho que tudo aquilo que a gente vai fazer na vida sempre tem dois caminhos, sempre tem dois lados que a gente vai. Bastam 5 segundos para você escolher. Então, o adultério, a traição é uma escolha sim. Porque você teve 5 segundos para pensar antes de realizar. E o adultério, a traição, ela não começa só quando tem uma relação sexual. Ela já começa na conversa. E hoje, com rede social do jeito que anda, eu tenho pessoas que vêm, que reclamam, porque não dá mais para confiar, porque a pessoa vive encerrada num computador ou no celular, falando não se sabe com quem. E nós precisamos colocar regras nisso. Ah, mas é só amiga. Gente, não existe essa amizade tão límpida entre homem e mulher do jeito que as pessoas inocentes acham ou pensam que existe. Não existe. Sempre vai haver alguma coisa. A questão é, na nossa moral, a gente se manter na conduta. Porque a gente tem escolha sim. A partir do momento que você dá abertura para que uma mulher tenha uma amizade com um homem, ele já deu abertura. E a mesma coisa a mulher de ter amizade com um homem, de ficar conversando, ela já deu abertura. Então, vamos pensar nisso. E olha, isso não é porque hoje a gente está aprendendo a fazer isso, não. Isso a gente, na época quando eu nasci, a gente aprendia em casa, com a mãe. Pai e a mãe já ensinava isso pra gente desde pequeno. E eu tive a felicidade de ter pais que realmente tinham essa visão moral. Principalmente minha mãe, que sempre orientou. Então, vamos pensar um pouco nisso. Porque se o outro destrambelhar por causa de um ato infeliz seu, a sua conta vai ficar bem grande com a tua consciência. E aí é só esperar. Porque tudo que vai, volta. Tanto o bem quanto o mal. Mas não é isso que a gente deseja. A gente deseja é que a gente possa encontrar pessoas que tragam amor e respeito no coração, para que venham de encontro também aos nossos desejos. Não esquecendo que o matrimônio é compromisso sério, não é uma brincadeira e não é um palco de desfile. E ele deverá sempre ser resultado de seguro amadurecimento, precedido de reflexão profunda e dever emocional para com nós mesmos, com o si e para com o próximo, a fim de que sejam 2 seres em uma só carne. E nós vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela lição da noite, agradecer aos emissários de Jesus que nos auxiliam nesse trabalho, por nos ter ajudado
a encontrar todo esse material, esses guias espirituais que trazem tantos ensinamentos para nós, como Joana de Ângeles, como Emmanuel, e agradecer por a gente estar aqui de novo. Semana passada não deu para estar presente, e agradecer porque é sempre uma honra estar trabalhando e falando em nome de Jesus. É sempre um prazer estar falando de Jesus. Para minha alma, para o meu coração, sempre é. E eu peço a Ele que nos abençoe a todos nós, para que a gente tenha uma excelente semana, com muito amor no coração, com muito respeito ao nosso próximo, para que a gente viva, já aqui na Terra, uma vida de abundância de amor que deve nascer dentro de nós e ser espalhado pelo mundo, porque é isso que o mundo está precisando hoje, de muito amor, já que tudo que existe é projeção da nossa mente e é projeção dos nossos sentimentos. Vamos procurar alimentar a nossa mente, os nossos sentimentos com sentimentos elevados, para que isso também se projete. Porque se a gente pode projetar pessimismo, negativismo no mundo, a gente também pode projetar coisas boas. E é para isso que o Evangelho vem nos lembrar de quem nós somos, espíritos vivendo temporariamente num corpo físico, que estamos aqui trabalhando, porque é para isso que nós viemos, para trabalhar, evoluir e crescer no bem e no amor. Que vocês tenham aí uma excelente semana e que Jesus esteja sempre com todos nós, como Ele sempre está, hoje e sempre. Um beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser.